Uma continuação aqui da nossa aula sobre funções, né? Na última aula a gente terminou, né, a parte de função modular, viu algumas funções elementares, no caso, função cúbica, né, comportamento dela, do gráfico. A gente viu também a função recíproca, certo? E a função 1 sobre x. E ela tem esse comportamento aqui, é como se fosse uma hipérbole, tá? Equilátera. E a gente chegou aqui a ver função composta também, né? É a função f bola g, né? Ou g bola f, pela definição de função composta. O domínio da primeira, no caso aqui do primeiro conjunto, né? Da função, se torna o domínio da função composta. E o contradomínio da outra função, né? Se torna contradomínio da função. Então fica a função composta, na verdade, pega o contradomínio de uma, ou o domínio de uma e o contradomínio da outra, né? Formando assim como se fosse um triângulo, né? Uma ligação direta do domínio de uma com o contradomínio da outra, né? Pode-se falar assim também, né? E a gente, claro, tem algumas propriedades, né? A gente viu as propriedades das compostas. Aí hoje a gente vai iniciar, né? Vai continuar aqui a parte onde traz função sobrejetora, né? São definições bem interessantes para quem é da matemática, tá? Porque vocês vão ouvir falar de função sobrejetora, objetora, essas coisas lá em álgebra linear, tá? Álgebra linear vocês vão falar muito sobre isso aqui. Então, é a mesma definição daqui, vocês vão levar para lá, só que lá vocês vão tratar de... E para estruturas algébricas também, tá? Tratar de grupos, subgrupos, né? Transformações, transformações algébricas lá em álgebra linear, né? Tratar de transformações. Então, é interessante que vocês saibam desde já, tá? Então, a função sobrejetora, né? É uma aplicação f de a em b. Se somente se, ela vai ser sobrejetora se somente se, para todo B, né, pertencente, ou todo elemento pertencente a B, ou seja, ao contradomínio, é um elemento, existe um único elemento, um elemento X que pertence a A. Tá? Então, a gente tem aqui essa função, né, escrita em símbolos, ela vai ser sobrejetora se para todo Y pertencente a B, existe um X que pertence a A, tal que a função f de x é igual a y. Né? Ou escrevendo de outra forma, né? Ou falando de outra forma, a função, que é uma aplicação de a em b, vai ser sobrejetora se somente se a imagem for o próprio contradomínio. Só isso. Tá? Então, se a imagem for o próprio contradomínio, a gente tem que a função é sobrejetora. Ou seja, é sobrejetora se somente se a imagem é o contradomínio. Beleza? Então, essa é a definição, né, da função sobrejetora. Lembrando que a função sobrejetora não é uma função específica igual a gente viu até agora, né? A função afim, função linear, função quadrática, função modular, função recíproca, né, e função cúbica. Não são esses tipos de função. Ela não tem um comportamento, digamos, que eu vou colocar ela vai mostrar um gráfico diferente, não é isso. Ou vai ter um comportamento diferente, não é isso. Na verdade, ela está mais, essa noção de função sobrejetora é mais um nome para algumas funções que respeitam esse teorema, essa definiçãozinha aqui, tá?
Então, se a função se enquadra nessa definição, ela é sobrejetora. Uma função quadrática é sobrejetora? Pode ser. Função afim? Pode ser. A gente vai ver aqui qual é o comportamento dessas funções e como saber se a função é sobrejetora ou não, tá? Isso aqui é até interessante para quem é da matemática aí, para fazer monitoria, né? Não sei se ainda tem monitoria de pré-cálculo. Na minha época era pré-cálculo, hoje eu acho que é a matemática básica, né? E para os cálculos da vida também, tá? Então, tem que saber essas definições, tá? Isso aqui é o que os professores pedem na audiência lá, na banca. Você tem que mostrar que você sabe mesmo. Claro, se for ganhar bolsa, né? Se for, não sei se hoje, se ainda tem que, se você for voluntário, ainda tem que passar por uma banca, né, de avaliadores. Mas na minha época não passei, né? Eu digo, não, você voluntário de geometria analítica, então não precisa eu ser avaliado, né? Eu estou sendo voluntário já, ainda vou ser avaliado se eu sei. É claro que eu sei, eu já passei na disciplina é porque eu sei. Então, claro que tem alguns que passam e acabam esquecendo, né? Mas é de preferência, quem é da matemática não pode esquecer esses conceitos nunca, tá? Então, é sobrejetora somente se a imagem é igual ao contradomínio, tá? Então, aqui tem um exemplozinho, né? Ele dá o conjunto A e o conjunto B, né? E aqui é gerada a função que passa pela função quadrática, x ao quadrado, beleza? Então, a função quadrática desse tipo aqui, x ao quadrado, tá? Só é x ao quadrado, não tem x mais, é o formato usual, né? Formato pela definição, né? Da função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui eu só tenho o a, certo? Ax ao quadrado. B é zero e o c também é zero. Então, é uma função quadrática incompleta, né? Que a gente fala. Então, nesse caso aqui, a função ela é sobrejetora. Por quê? Pois todo elemento y de B, né, todos esses elementos aqui, ó, do conjunto B, recebem, né, uma setinha, recebem a flecha, né, dos elementos de A. Ou seja, cada elemento de A, né, eu tenho uma flecha que parte do conjunto A até o conjunto B e pega todos os elementos do conjunto B. E a gente sabe que esse conjunto aqui, dentro do B, é justamente o conjunto imagem. Então, a gente tem que o conjunto imagem coincide com o conjunto B, né? Logo, a gente tem aqui uma função sobrejetora, tá? Beleza? Tranquilo, né? É bem simples, não tem muito segredo, tá? Vamos lá. Tanto é que aqui acaba, tá? Eu vou até passar rapidamente aqui. Tem uma segunda observação a ser feita, né? Um exemplo. Então, se uma função f, né, tem o conjunto A como os reais, né, ou seja, toda a reta numérica, né, todos os reais, e B é real, só que para real positivos maiores do que 1 ou iguais a 1, né, maior ou igual a 1, então a gente tem aqui uma função definida dessa forma, x ao quadrado mais 1, ela vai ser sobrejetora também, né, utilizando, desculpa, esses dois conjuntos. Por quê? Pois para todo y, que a gente pegar aqui do conjunto B, existe um elemento do conjunto A tal que passa por essa função. Então, se a gente tomar, por exemplo, x, né? X, a inversa dessa função, né? A gente vai ver mais na frente, mas é basicamente eu pegar e fazer isso aqui, isolar o x, né? Vou isolar o x. Então, isolando o x aqui, a gente vai ter x ao quadrado igual a y menos 1.
certo? Passando o 1 para o outro lado, né, da igualdade. Aqui eu só inverti a ordem. E aqui, passando a raiz quadrada aqui e aqui, né, em ambos os membros, já que eu faço de um lado, eu faço do outro, esse 2 vai embora com essa raiz. Só que a gente viu lá, a gente viu desde o ensino fundamental, que quando eu faço a raiz quadrada, eu tenho dois valores, né? Mais ou menos. E a gente viu, quando a gente falou de módulo, né? Quando eu tenho aqui raiz quadrada de x ao quadrado, eu tenho essa definição aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado, eu sei que é módulo de x, por definição. Só que esse módulo aqui, ele pode assumir dois valores. Pode assumir o valor de mais x ou menos x, certo? Então, por isso que aqui a gente faz isso lá desde o ensino fundamental e a gente não sabia por quê, né? Ah, mais ou menos raiz de alguma coisa. É por causa disso aqui, tá? Que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo desse número. E o módulo a gente sabe que pode ser assumir dois valores, né? Mais ou menos. Né? Beleza? Então, por isso que é mais ou menos raiz quadrada de y menos 1. Então, aqui a gente tem dois valores. Certo? Então, para qualquer valor que eu pegar aqui e substituir no lugar do y, isso, claro, respeite aqui o conjunto B, né, que o conjunto B está dizendo que são todos elementos reais maiores ou igual a 1. Ou seja, são todos números positivos maiores ou igual a 1. Certo? Então, vai valer. Por quê? Substituindo aqui 1, né, que é o menor deles. 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, x igual a 0. É real? É. Então, beleza. 2. 2 menos 1 é 1. E aqui 2 menos 1 é 1. Então, a gente vai ter raiz de 1 aqui e menos a raiz de 1 aqui. Certo? Então, raiz de 1 é 1. Então, é real. Então, a gente aqui já tem dois valores, né? O 1 e o menos 1. Certo? Dois valores reais. E assim sucessivamente. Então, realmente, a função ela é sobrejetora, dado esses dois conjuntos aqui. Se tivesse números negativos, aí já não seria, né? Já não daria para fazer essa afirmação. Já não seria sobrejetora. Aqui, função injetora. Né? O que é uma função injetora? Ela é bem parecida, né? A definição, só que ela pega ali os valores de x e y. Né? Ou seja, o ponto do x1 e x2. Né? Então, dada uma função, né, uma aplicação de A em B, ela vai ser injetora, vai ser chamada de injetora, se somente se quaisquer que sejam x1 e x2, duas raízes, né, ou dois valores de abscissa, né, do conjunto A, do domínio, e se eles forem diferentes, então suas respectivas imagens também serão diferentes, tá? Então, o f de x1, que é o y1, que é o ponto, né, de encontro aqui da coordenada x1, y1, tá? Eles têm que ser diferentes também. Se os pontos são diferentes, as imagens também são diferentes, tá? É isso que a definição fala. Mas tem duas partes da definição, né? Que tem a recíproca aqui que a gente dá para utilizar em alguns casos. Mas a mais utilizada é essa. Então, se a função é injetora, então, para todo x1 pertencente a A e x2 pertencente a A, né, para todos, a gente vai ter que x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2, tá? Beleza? Então, essa definição aí não pode esquecer, tá? Isso aqui é muito importante. Porém, a gente tem aqui a recíproca, que é o quê?
E ela vai ser injetora também, se somente se para todo x1 e x2 pertencentes a A, ao conjunto do domínio, a gente vai ter que as imagens vão ser iguais, né, em x1 e x2, implica que x1 é igual a x2. Parece ser bem lógico, né? Então, se as imagens são iguais, os pontos também têm que ser iguais para que seja injetora, para todo x1 e x2 do domínio. Então, aqui, se vocês observarem, inverteu a ordem e também inverteu aqui. Aqui é igualdade, aqui é diferença, né? Então, inverteu a ordem. Então, essa ordem aqui é importante para quem vai fazer lá teoria dos fundamentos da matemática, tá? Isso aqui significa algo, tá? Aí vocês vão ver lá o que significa isso aí, né? Tem lá as operações. Vocês vão ver. Quem ainda não fez essa disciplina. Então, a gente pode usar essas duas formas, onde x1 é diferente de x2, implica em f de x1 diferente de f de x2. Ou essa daqui é em que f de x1 é igual a f de x2, implica em x1 igual a x2. Tá? Mudou a ordem e a igualdade. Tá? No caso aí, diferença e a igualdade. Beleza? Então, essas definições a gente tem que usar para verificar se a função é injetiva, né? Se tem ali uma injeção, né, de A em B, né? Como está falando aqui, né? Dizemos que é uma função injetora de A em B, ou f é uma injeção de A em B, né? Pode ser falado dessas duas formas. Então, vamos lá. Como é que é o comportamento de uma função injetora? Tá? Então, basicamente, se vocês observarem aqui, isso aqui é uma função linear, é uma função afim, tá? Desculpa, uma função afim. Basicamente, todas as funções afins, elas são injetoras, tá? Todas, tá? São injetoras. Por quê? Para qualquer x que eu pegue aqui, x1, que é diferente desse x2 aqui, eu vou ter imagens diferentes aqui, ó. Sempre. Tá? Dificilmente vai ter, a não ser que ele passe pela origem. Só que se passar pela origem, ela vai ser ou linear, né? Vai ser uma função desse tipo aqui, 2x, ou vai ser uma função identidade, né? Y igual a 2x, ou y igual a x, que é justamente a função identidade. E se é a função identidade, ela cai nessa daqui, né? Se as imagens são iguais, os pontos também são iguais, né? Mas aqui, nesse caso, não. Tá? Nesse caso aqui das duas funções aqui, função linear e função identidade, ela não cai nessa definição aqui, tá? E aqui a gente vai ter um ponto igual, né? Um ponto, que é a origem. Certo? E aqui também a gente vai ter os pontos aqui, né? No caso, 0, 0, 1, 1, 2, 2, certo? Aqui também a função é injetora nesses casos, tá? É injetora. Tá? No caso aqui, como a função afim, essas duas aqui são, digamos, como é que eu posso falar? São variações, né? Ou seja, aqui essa função aqui eu não tenho o coeficiente linear, e nem aqui. Então, se eu não tenho coeficiente linear, né, eu tenho função ou linear ou função identidade. Mas elas vão ser injetoras, né? Porque a reta, para qualquer x que eu pegue diferente do outro, ele vai me dar dois y diferentes, né? Mas esse daqui, no caso, passa pela origem. Né?
passa pela origem. A única diferença é que essas duas aqui passam pela origem. Então vai ter pelo menos um ponto aí, né, onde eu vou ter x1 igual a x2. Pô, tô falando besteira, tá, pessoal? Mas na verdade não tem nada passar pela origem, porque na verdade eu tenho que pegar dois x diferentes, tá? Acabei me enrolando aqui na explicação. Creio que seja fome, que eu já tô aqui com a barriga grudada aqui nas costelas, mas creio que seja fome. Então vamos lá. Então, essas funções aqui, né, do tipo que gera uma reta como gráfico, elas são injetoras, tá? Sempre são injetoras, beleza? Então aqui eu tenho x1 e x2 e aqui eu vou ter um f de x1 ou y1, né, diferente do y2. São valores diferentes, né? Então ela é injetora, né? Os dois elementos distintos que eu acabei de falar, né, de A, tem imagem dois elementos distintos em B, certo? Que é o y1 e y2 que eu coloquei aqui, certo? Então não existem duas ou mais flechas convergindo para o mesmo elemento de B. Ou seja, um elemento de B ele recebe só uma setinha. Se ele receber duas, ele já não é injetora, tá? Já não é uma injeção aqui direta, né? Para cada dois elementos do domínio, eu tenho dois elementos diferentes também no contradomínio, na imagem, no caso. Tá? A função A igual aos números naturais, né? E B igual aos números naturais, dois conjuntos naturais, né? A função, acabei de falar, né? 2x, que é a função linear, é injetora, tá? E para cada x1 e x2, a gente vai ter x1 diferente de x2, então 2x1 é diferente de 2x2, né? Que são as imagens que vão aparecer. Tá? Outra função também, né? É a função que tem uma aplicação de A em B, onde A são todos reais menos zero, né? E B são todos reais. Então a função recíproca também é injetora, tá? É a função 1 sobre x. Também vai ser injetora. Qualquer x1 e x2 do domínio, né? Que o domínio aqui é R menos zero. Menos o conjunto, menos o elemento zero, né? Beleza? Então, a gente vai ter x1 diferente de x2, né? E, claro, 1 sobre x1 é diferente de 1 sobre x2, que são as imagens, certo? Vamos lá. E agora? O que é uma função bijetora? A função bijetora, ela vai ser chamada dessa forma se ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, tá? Ou seja, eu tenho que pegar essas duas definições anteriores, né? Essa e essa, e verificar. Se acontecer as duas coisas, eu tenho uma função bijetora, beleza? Então, a definição, né, ela diz que se uma função é uma aplicação de A em B, ela é bijetora se somente se para qualquer y pertencente a B, né, ao contradomínio, existe um único elemento x pertencente a A, tal que f de x é igual a y, né, formando a função. Então, para todo y pertencente a B, existe um único x pertencente a A, tal que a função está definida, f de x igual a y. Então, ela vai ser bijetora. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Essa função aqui também é linear, né? Ou função afim, desculpa. Função afim. Ela é bijetora. Por quê? Para cada elemento do conjunto A,
conjunto B recebe uma única seta. O conjunto B é a própria imagem, certo? Ou seja, B é igual à imagem, recebe uma única seta e todos os elementos aqui de A, que é o domínio, também parte uma seta deles, né? Uma flecha deles. E é justamente essa definição. Para todo x, qualquer x, ou desculpa, qualquer elemento y pertencente ao contradomínio, ao B, existe um único elemento que pertence a A, né? E parte uma flecha deles, certo? E como B é igual à imagem, sobrejetora, certo? E aqui, injetora, cada elemento de A parte uma flecha para cada elemento de B. Então, é injetora e sobrejetora, logo ela vai ser bijetora, beleza? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Aqui tem algumas definições. Tá? Então, se a função é sobrejetora e injetora, né? A gente pode dizer também, né, aquela mesma definição lá de cima, que todo elemento de y, ou todo elemento y de B, existe um único elemento x de A, tal que a função aqui, né, está definida. X mais 1. Beleza? Aqui uma função, um exemplo, né? Dada a função de A em B, né, dos reais nos reais, essa função afim aqui, né, 3x mais 2, é bijetora. Claro, né? Como eu falei para vocês, não tem toda a função, ela é linear, ela é linear não, afim ou linear também, né? Ela vai ser injetora e também sobre, né? Logo ela é bijetora. Para qualquer y real existe um x real, né? Tal que a função, a gente tomando aqui a inversa dela, no caso que vai ser isolando o x, né? A gente vai ter y menos 2 sobre 3. Então, para qualquer valor que eu substitua ali no lugar do y, eu vou ter, aqui um valor real, né? Já que a função é de R em R. Eu vou ter uma imagem real e um domínio real, né? Um elemento real. E qualquer que sejam x1 e x2 real, né? Se eu pegar um x1 diferente de x2, né? Dois elementos distintos aí na abscissa, eu vou ter que 3x1 mais 2 vai ser diferente de 3x2 mais 2, né? Não tem como eu ter duas imagens iguais aqui nesse caso, já que esse x é diferente de x1 é diferente de x2. Então, a função vai ser injetora nesse caso. Então, aqui a gente está só conferindo. Ó. Então, se a função é injetora fazendo isso e sobrejetora fazendo isso aqui, né, usando a definição, então ela vai ser bijetora. Aqui no caso, né, é que não existem funções, né, que não são sobrejetoras e nem injetoras. Quais são essas funções? Uma delas, né, é a função modular, que ela não é nem sobrejetora e nem injetora. Tá? Porque se a gente tem aqui um y, né, no domínio ou na imagem, certo? As imagens só podem ser diferentes de zero e não negativos, né? Nesse caso aqui, se a gente tiver o y pertence a esse conjunto. Né? Não positivo, desculpa, eu falei errado aqui, né? Se a gente tiver elementos que exclua o zero, né? Não tem o zero, e não tem números negativos. Esse R asterisco menos, ele significa isso, certo? Que não tem zero e não tem números não tem números positivos, só os negativos. São os reais não positivos. Tá?
Então, a gente tem que não existe um x real, tal que tem aqui, respeite, né, y igual a módulo de x, tá? Por quê? Porque se a gente pegar um valor aqui diferente de zero e negativo, né? E colocar aqui no valor de y, no lugar de y. Vou colocar aqui o menos 1. Tem como eu ter o módulo de um número que seja menos 1? Não, né? A gente sabe que o módulo é valor absoluto, ele tem que sempre ser positivo. Então, nesse caso aqui, como o y pertence aos reais não negativos, né, ou não positivos, e diferente de zero, então a gente não pode ter isso aqui como resultado. Logo, a gente tem que a função não é sobrejetora. Tá? E ela não respeita aqui por conta do... Claro que ela vai ser sobrejetora dependendo aqui da restrição, né? No caso aqui do contradomínio, né? Tá? E aqui, né? Se a gente pegar dois elementos aqui, né? Do domínio, x1 e x2 reais, a gente vai ver que x1 e x2 são opostos, né? Ou seja, diferentes. Então, se eles são diferentes, né? A gente tem aqui que o módulo deles vão ser, porém os módulos deles vão ser iguais, tá? Podem ser iguais, né? É o exemplo aqui, por exemplo, x1 é menos 1 e o x2 é 1. São diferentes, porém os módulos deles são o quê? Iguais, certo? O módulo de menos 1 é 1 e o módulo de 1 é 1. Então, ela não se enquadra na definição de injetividade. Logo, a função não é injetiva, tá? Então, ela não é sobrejetora e nem injetora. Beleza? Aqui tem algumas funções, né? Reconhecer pelo gráfico. Função composta de sobrejetoras, tá? Vamos ver aqui. Esses teoremas é legal para quem é da bacharelado, tá? Então, ó, composta de sobrejetoras. Né? Se duas funções A e B, ou função f de A em B e a função g de B em C, são sobrejetoras, então a composta delas, né, que vai ser uma função de A em C, também é sobrejetora, tá? Ela conserva a sobrejetividade, beleza? Esse é um teorema. Aqui tem a demonstração. Quem for do bacharelado aí, dá uma olhadinha mais esperta aqui, que vai precisar disso aqui mais na frente, tá? Mas é bem simples a demonstração. Composta de injetoras. Então, se duas funções, né, f de A em B e g de B em C são injetoras, né, as duas, então a composta delas também será injetora, tá? Composta das funções g bola f, tá? E aqui tem a demonstração logo aqui embaixo, beleza? Aqui tem alguns exercícios, tá? Eu acho que eu cheguei a tirar um e colocar lá na lista, foram poucos, sabe? Mas eu creio que foram poucos. Foram um ou dois que eu tirei daqui dessa parte de injetividade sobre ejetividade. Vamos lá para a função inversa, para ver se dá tempo da gente iniciar a logaritmo. Então, a função inversa, né, é dado dois elementos, né? É basicamente utilizar aquela definição lá de sobrejetividade, né? Então, dados dois conjuntos, A e B, certo? Consideramos que a função f de A em B é definida pela função afim, né? 2x menos 1, beleza? Então, a gente já sabe que nesse caso aqui, né, a gente vai ter os seguintes pontos, né? O seguinte conjunto de pares ordenados, certo? A gente sabe também que a função ela é bijetora, tá?
essa função aqui ela é bijetora. Função afim, beleza? Então ela vai ter, como a gente tem somente esses elementos aqui, do domínio e do contradomínio, a gente vai ter somente esses pares. Ela vai ser sobrejetora porque a imagem é o mesmo, são os mesmos elementos de B, e cada setinha recebe, ou cada elemento recebe apenas uma seta, né? Beleza? E sai uma seta aqui também do domínio. Então a gente diz que o domínio aqui da função é o conjunto A, certo? E a imagem a gente sabe que é o conjunto B, beleza? Então essa relação inversa, a gente toma esse f a menos 1 aqui, tá? Esse f a menos 1 é a inversa da função, tá? Não é f elevado a menos 1, não é expoente, tá? É só uma notação para indicar que é a inversa. Então, se a gente inverter a ordem, né, a gente inverter a função, a gente inverte a ordem dos elementos do par ordenado. Se é x, y, vai ficar yx, tá? Então, a inversa também é uma função, né? Pois se a função f ela tem a característica de ser uma função bijetora, tá? Ela tem uma bijeção, então a gente pode dizer que essa função automaticamente vai ter uma função inversa, tá? A sua original, no caso. Então, para todo y de B, existe um único x em A, tal que o par ordenado yx pertence à inversa, a função f a menos 1 ali. Tá? Então, se a gente pegar aqui a função inversa, se vocês observarem, ó, eu vou ter os mesmos pares ordenados, porém trocando aqui a ordem, né? No caso era xy, agora é yx. Tá? E a gente vai ter o seguinte diagrama de flechas aqui para a função inversa. Então, a função inversa vai ser dada onde o meu domínio agora é o conjunto B, certo? Meu domínio é o conjunto B, inverteu a ordem, né? O conjunto B, e a minha imagem tem que ser o conjunto A, por quê? Tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Logo, ela vai ser bijetora aqui, vai manter a bijeção, beleza? Então, essa é a nossa função. Então, a imagem da função inversa vai se tornar o domínio, né, da função original, e o domínio da função inversa vai ser o contradomínio, que é a imagem da função original. Só inverteu a ordem, tá? Então, essa função, ela fica, como ela está definida por 2x menos 1, a inversa dela vai ser nesse formato aqui, ó. X igual a 1, igual a y mais 1 sobre 2. Porque como eu falei para vocês, né, a gente isola o x, já que agora a gente quer a inversa. Então, a inversa é, como aqui a função está em função de x, né? Ou seja, y depende de x, aqui agora a gente tem que x depende de y, tá? Para qualquer valor que eu substituir aqui no lugar do x, do y, eu vou ter um valor de x, certo? Então, inverteu o papel aí, inverteu a ordem, né? Beleza? E aqui a mesma coisa que está escrito lá em cima, né? F leva cada elemento de x, x de A até um y de B, tal que a gente tem a função afim, né? 2x menos 1. E a inversa leva cada elemento y de B até o x de A, né? Tal que a gente tem essa função aqui, que é a inversa. Tá? Então, como é que a gente denota essa função inversa aqui? A gente pode escrever assim também, ó. Em função de x. A inversa da função é com relação a x, a variável x, a gente pode escrever como sendo x mais 1 sobre 2. Tá? Para não ficar nesse formato aqui.
beleza? A gente pode escrever dessa forma. Então, o teoremazinho diz o seguinte: se a função f é uma aplicação de a em b, a relação f a menos 1, que é uma função, ela vai ser a inversa aqui, né? Vai inverter a ordem, vai ser uma função de b em a. E ela vai ser a inversa de uma função se somente se ela é bijetora. Então, para ter uma função inversa, ela tem que ser bijetora, tá? É isso que esse teorema está falando. E é justamente o que eu já falei, né? Aqui tem a demonstração, tá? Tem duas partes, né, da demonstração. Tem que demonstrar primeiro que ela é injetora, depois bijetora, né? Fazer aí a relaçãozinha. Claro, utilizando os resultados anteriores que a gente viu, tá? Uma definição também é que se uma função é bijetora, né, de A em B, né, a relação inversa da f é a função de B em A, em que denotamos função inversa de f, né, dessa forma. Eu também já falei, mas aqui está a definição direitinho, tá? Beleza? Então a gente pode denotar dessa forma, né, a função inversa. Beleza? Então, aqui, ó, um outro resultado é que a inversa da inversa é a própria função, tá? Aqui eu não vou cobrar de vocês, mas é só para a gente ter essa noção que pode acontecer, né? Então, se f e a sua inversa, né, elas são inversas entre si, né? Ou seja, se eu inverter a função inversa, vai voltar para a função, e se eu pegar a inversa da função, vai se tornar a inversa dela, né? Então, são inversas entre si. Então, a gente diz que é uma inversa da outra, né? As funções. Aqui tem a definição, mas é basicamente o que eu já falei, né? O domínio da função inversa vai ser igual a b, que é a imagem da f. Tá? Então, a imagem se torna domínio. E o domínio se torna imagem da função inversa. O domínio da f se torna imagem da função inversa, e a imagem da f se torna o domínio da inversa. Tá? Basicamente, está escrito aí. Aqui tem alguns exercícios. Deixa eu pular aqui esse daqui. Vamos ver esse exemplo aqui. Qual a função inversa da função bijetora em R definida por... Isso aqui a gente já até fez lá atrás, né? 3x mais 2. Tá? Então, como é que a gente encontra a função inversa dessa função? A gente já sabe que ela é bijetora, né, de cara. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode permutar, né? Ou seja, no lugar de x eu coloco y e no lugar do y eu coloco x. E faço isso aqui. Tá? Essa é um método, né? uma regrinha, né? Que dá e que facilita a sua vida na hora de fazer a inversa. Então, trocando de lugar aqui o x e o y, já que a gente tem que y é igual a 3x mais 2, trocando de lugar, a gente faz x igual a 3y mais 2. E a gente tem que isolar o y agora, né? Então, isolando o y, né? Fazendo a expressão ficar em função de x, a gente vai ter, simplificando aqui, né? Passa o menos 2 para o outro lado, certo? No caso aqui é mais, ficou menos, então fica 3y menos 2, certo? 3y menos 2. E aqui divide ambos os lados por 3, e aqui por 3. Esse 3 simplifica com esse 3 aqui de baixo, fica 1. E 1 vezes y é y, e aqui do outro lado fica justamente essa fração aí, ou seja, uma função aqui, né,
x menos 2 sobre 3, beleza? Então, a gente diz que essa função aqui, a gente pode escrever como função inversa da f, beleza? Só para, claro, facilitar os cálculos, tá? Mas se você fizer de cabeça, não tem problema, né? Só não pode fazer na prova. Mas é bem simples, né? Função inversa, bem simples. Aqui no caso de uma função da função x ao cubo, né? Da função x ao cubo. Então a gente tem que a função é essa, né? Y é igual a x ao cubo. Trocando de lugar, a gente vai ter que x é igual a y ao cubo, certo? E aqui, para a gente tirar esse 3 daqui, né? A gente faz uma raiz cúbica aqui desse lado e uma raiz cúbica aqui desse lado, certo? Já que a gente quer eliminar esse expoente do y. Então, esse y vai embora com a raiz cúbica, sobra quem? Só o y. E aqui a gente tem que y é igual a raiz cúbica de x. Tá? Então, essa daqui é a função inversa da função f. Então, a função inversa é f a menos 1 de x e a raiz cúbica de x. Tá? Aí tem algumas propriedades, né? As propriedades aqui. Essas propriedades eu vou pular, tá? Mas não alterem nada o que a gente já viu, tá? Não alterem nada. Mas o que é interessante a gente ver. E é justamente isso aqui, ó. Acontece isso aqui. A gente tem uma bissetriz que corta a função e encontra e tem um encontro, né, dessa função inversa com a da função com a sua inversa. Então, por exemplo, aqui, GeoGebra, né? Vamos abrir aqui o GeoGebra rapidinho. Então, aqui, ó. Vou fazer aquela lá, x ao cubo. Certo? É essa função aí. Certo? A gente já sabe que ela tem esse comportamento, certo? E a gente vai pegar função inversa. Olha lá, ó, função inversa da função f. Dá um enter. Olha lá, ó. A função inversa da função x ao cubo é raiz cúbica de x. E se vocês observarem aqui, a bissetriz vai ser justamente quem, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar a interseção entre os pontos. Interseção entre os dois objetos. Esse e esse. Beleza. Aí a gente traça uma reta a partir desses dois pontos aqui. Olha só a função que deu aqui embaixo. Aqui está um pouquinho diferente, mas se vocês observarem, essa função é a função identidade. Tá? Vou até apagar essa função aqui, ó. E olha lá, ó, está sobreposta. Tá? Vou até trocar de cor aqui, vou deixar azul. Não fui, calma aí. Tá selecionado lá. Pronto, olha lá, ó. Vou apagar azul e a identidade, né? A reta que representa a função identidade. Olha lá, ó. E agora eu vou colocar outra. Elas estão sobrepostas, porque são as mesmas, né? Então aí a gente tem um resultado. Qual é o resultado? Que a gente sempre tem como bissetriz a função identidade, tá? Das funções inversas, tá? Então a gente tem funções inversas e a bissetriz sempre vai ser a nossa identidade. Aqui, ó, a função, justamente a função que eu fiz, né? X ao cubo e aqui raiz cúbica de x. Tá?
fazendo lá os quadradinhos, os pares ordenados, né? Ligando ali, a gente vai traçar o gráfico. É bem simples isso aqui, né? Vamos lá. Aqui tem como fazer também, né, a composta de inversas entre si. Como assim? Um teorema diz o seguinte, que dada uma função e ela é bijetora, logo ela tem inversa, então essa função inversa da f, a gente pode fazer a composta dela com a sua função original, a função inversa com a função original, e a gente vai ter como resultado o conjunto imagem, que é justamente essa reta aqui, ó. É a reta, ou seja, vai sempre resultar na função identidade. Esse i de base A aqui é justamente a identidade, tá? É a função identidade. Então, a composta da inversa com a sua função original é a identidade, e também a gente sabe que não é mutativo, né? Não, a ordem altera, porém, nesse caso aqui não vai alterar, porque a função composta com a sua inversa também vai dar a mesma identidade, tá? Aqui tem a demonstração, é bem rápida, né? Só tem 2 linhas, tá? É só utilizar as definições anteriores. A inversa da composta também vale, né? A gente pode fazer a inversa da composta, né? Se a gente tem 2 funções A, uma função de A em B e a outra a função G de B em C, né? Elas são bijetoras, logo a composta é bijetora também, né? Então a gente pode dizer que a função inversa da composta G bola F vai ser a inversa da F composta com a inversa da G, tá? Então a gente pode fazer isso aqui também. Isso aqui é um teorema. Então a composta da inversa é a inversa das suas compostas, ou é a composta das suas inversas. Então a inversa da composta é a composta das suas inversas. A gente pode falar assim também, tá? Aqui tem a demonstração, é um pouquinho mais longa, né? E eu acho que acabou aqui o nosso assunto, tá? Esse livro, pelo menos, né? Então o livro 1 já foi, tá? Aqui tem algumas equações irracionais, mas pelo menos não está na nossa ementa. Então eu vou pular aqui também, tá? E vamos lá para o livro 2, beleza? O livro 2 traz logaritmos e, claro, não só logaritmos, né? Mas como a sua função inversa que a gente vai ver, que é a função exponencial, tá? Na página 27. Aqui tem umas notações logo no início, isso aqui é interessante vocês saberem, tá? Essas propriedades de potência, tá? Porque isso aqui vocês vão utilizar muito e tem muita gente que tem dificuldade nisso aqui, tá? Potência, as propriedades da potência aqui, tá? Tem radiciação, tá? Tem umas propriedades da radiciação aqui também logo no início, tá? Raiz enésima, ó. Então aqui, olha aqui a definição que eu falei para vocês, ó. Justamente é isso aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, tá? Beleza? Uma definição. Isso aqui é lá do ensino fundamental, né? Aqui, ó, outra definição que a gente até viu, né? É uma função condicional, beleza? Aqui as propriedades da raiz quadrada, né? Raiz enésima também, beleza? Então, isso aqui é tudo para vocês relembrarem. Por isso que eles trazem alguns conceitos logo no início, que isso aqui é só para relembrar mesmo, não é assunto da nossa ementa, tá? Por isso que eu estou pulando rápido. Então vamos lá para a função exponencial. Função exponencial, né? Ela tem, né, dado o número real a, e esse a ele é diferente de 1 e maior que 0,
Então, a gente chama de função exponencial de base A, que é esse número, né, real. Uma função de R em R, que associa cada x real em A elevado a x. Tá? Então, aqui é exponencial, não é potência, tá? É exponencial. Então, a gente tem alguns tipos de funções, né? A base aqui, ó, número real, diferente de 1. Então, a gente tem que 2 elevado a x, 1 meio elevado a x, 3 elevado a x, 10 elevado a x, raiz de 2 elevado a x. Pode? Pode, porque é o número real. Ah, professor, mas ele é irracional, mas os irracionais estão dentro dos reais. Logo, ele é real também, tá? Os racionais. Então, aqui também pode. Aí a gente tem algumas propriedades aqui da função exponencial, que tem esse formato, certo? Beleza? Se a gente tem que para x igual a zero, né? Ou seja, fazendo f de zero, né? Contra a imagem da função no ponto x igual a zero, a abscissa igual a zero, a gente vai ter a elevado a zero. E lá nas definições que eu passei rápido, né, de potência, qualquer número elevado a zero é 1. A gente sabe disso lá desde o ensino fundamental, né? Então, de cara, a gente vai ter sempre um par ordenado 0, 1, que pertence à função. Então, 0, 1 sempre vai pertencer à função, tá? Para todos, claro, A pertencente aos reais não negativos, diferente de 1 e diferente de 0, né? Então, excluindo o 1 e o 0, e os negativos, a gente tem aqui esse par ordenado pertence às funções exponenciais, tá? Desse tipo ax a elevado a x, tá? Então, vamos lá. Outra verdade é que a função exponencial ela vai ser crescente se somente se o a for maior que 1, e ela vai ser decrescente se o x ou se o a estiver entre 0 e 1, tá? Então, o a é maior que 1? É. Então, a gente se enquadra nesse caso aqui, onde x1 é menor que x2, então as suas imagens vão preservar essa desigualdade, tá? Então, aqui x1 é menor que x2, então o f de x1 vai ser menor que o f de x2, tá? Aqui no caso em que o a, que é a base, está entre 0 e 1, que é o caso desse aqui, ó, tá? Do exemplo B, né? 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, está entre 1 e 0, né? O 0 e 1. Então, a gente diz que a função é decrescente, ou seja, x1 é menor que x2, então implica que f de x1 vai ser maior que f de x2. Inverteu a ordem aqui, já que é uma função decrescente, beleza? Aqui também traz outra, né? Que é a função exponencial, né, que é definida por a elevado a x, e esse a é diferente de 1 e maior que 0, ela é injetora, tá? Ela é injetora. Por quê? Porque se a gente toma x1 e x2, né? Tais que eles são diferentes, né, já que a gente tem ali x1 pode ser menor que x2, né? Então, a gente tem, por definição, se a função é crescente, né? A maior que 1, então a gente vai ter que o f de x1 é menor que o f de x2, e se a está entre 0 e 1, o f de x1 é maior que o f de x2. Então, essas desigualdades aqui já mostram que f de x1 vai ser diferente de f de x2, né? Beleza? Já que são um maior que o outro. Se um é maior que o outro, eles só podem ser diferentes. Beleza? Então,
aqui, se x1 é diferente de x2, então fx1 é diferente de fx2. Logo, a função é injetora. A gente acabou de ver isso, certo? Aqui tem um lema, né? Se A real e é maior que 1, ou seja, é uma função crescente, e n é inteiro, então A elevado a n vai ser maior que 1, se somente se esse n for maior que 0, né? Ou seja, qualquer número positivo, já que ele é inteiro, tá? Esse n, beleza? É bem simples de fazer isso aí, né? É só ir substituindo. Para 1 é verdadeiro? É, né? Não é verdadeiro, já que a base é maior que 1. Então é verdadeiro. Aí, para n mais 1, ou p mais 1 aqui, como ele fala, né? Aí você vê o resultado, né? Que se conserva ali, beleza? Tem outro lema 2, né? Que se A é real e A é maior que 1, e R for racional, ou seja, não é inteiro, é racional, beleza? Então, essa desigualdade aqui, o A elevado a R, vai ser maior do que 1, se somente se o R ainda continuar sendo maior que 0. É a mesma definição lá para número inteiro. Só que agora o número é racional, ou seja, esse R tem um formato de fração. Então também conserva, né? Mesma definição. O lema, né? O lema 3 diz o seguinte: que se A é real e maior que 1, e esse R e S são racionais, certo? Conjunto dos racionais. Podem ser escritos como frações, né? Então, esse A elevado a S vai ser maior que A elevado a R, se somente se preservar a desigualdade, né? Ou seja, o S tem que ser maior que R, beleza? Já que as bases são iguais, ou seja, se eu tenho 2 elevado a 3 é maior que 2 elevado a 2, então, se somente se, né? E é claro que isso aqui vai acontecer, né? Que o 3 é maior do que o 2, os expoentes, né? Beleza? Vou trocar de cor aqui. Então, o 3 aqui é maior do que esse 2. E é claro, né? Porque aqui é 8, é maior que 4. Beleza? Então, a desigualdade ainda é conservada, né? E aqui a demonstração bem rápida, né? Uma linha só. Lema 4 diz que se eu tenho um A, que é a base, e ele é maior do que 1, né, por definição, e eu tenho um alfa pertencente a R menos Q, quem é esse R menos Q? Vocês lembram? Quem sabe me falar? A partir de hoje, pessoal, quem é da matemática aí vai ver esse R menos Q, tá? Esse R menos Q é justamente os números irracionais, tá? Então, se você vê R menos Q, são os irracionais, tá? Principalmente para quem for do bacharelado. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui no chat. Não, né? São os irracionais, beleza? Então, esse conjunto R menos Q são os irracionais. Beleza? Então, vamos lá. Não pode esquecer isso aqui, tá? Então, A elevado a alfa é maior do que 1, se somente se esse alfa for 0, tá? Se esse alfa for 0. Porque ele é irracional. Se ele é irracional, ele pode ser um número infinito, né? Digamos assim, né? Que ele não pode ser escrito em forma de fração, né? Esse alfa. Se ele não pode ser escrito em forma de fração, tá? Ele
a gente tem que fazer uma demonstração onde esse alfa tem que ser maior do que zero. A gente pode pegar o π, né? Π é um número irracional, 3,14, 15, né? E elevar aqui o A, né? A elevado a π vai ser maior do que zero. Π é maior do que zero, né? Que é aproximadamente 3,14, 15 e um monte de número, né? Então a gente diz que esse número ele é irracional. Logo, se a gente elevar uma base, tiver uma base elevado a esse número, né, e ele é maior do que zero, a gente tem que a exponencial aqui vai continuar sendo maior do que 1, certo? E aqui a demonstração, né, para quem é da bacharelada aí, dá uma olhada mais especial aí nas demonstrações, porque senão, se eu passar todas as demonstrações, a gente não sai daqui, tá? Um teorema é que se A é real e maior do que 1, e eu tenho um x1 real e um x2 também real, números reais, então esse A elevado a B vai ser maior do que 1, se somente se B for positivo. Praticamente as mesmas definições que a gente viu lá. Mas por que ele deu x1 e x2, né? Para justamente utilizar aqui na demonstração, tá? Quer dizer, não usou, né? Assim. Na verdade, ele usou aqui. Acho que aqui tem um erro. Acho que aqui ele usou a mesma coisa que está escrito aqui, né? Ele usou aqui, né? Creio que seja um erro aqui. Mesmo. Eu acho que aqui no caso é o B, né? É isso. Aqui ele está usando B. Aqui no caso não é x1 e x2, é B pertencente aos reais, né? Beleza? Então B pertence aos reais. Então a gente já viu os inteiros, né? A gente viu lá o lema para os inteiros, os racionais, os irracionais, vale a definição, né? Que é R menos Q, certo? Agora, os reais, né? Ou seja, todos números reais. Então também vale, já que o B é maior do que zero também, beleza? Aqui praticamente a mesma definição, só que agora ele está utilizando x1 e x2 reais, tá? Naquela hora a gente usou R1 e R2, né? Aqui nessa outra demonstração, que é bem parecido. R e S racionais, tá? E aqui nessa é x1 e x2 reais. Então também conserva o mesmo teorema, tá? Se A elevado a x1 maior do que A elevado a x2, então se somente se x1 é maior do que x2, tá? Tem outro teorema aqui, 3, tá? Que se A é real e esse A está entre 0 e 1, ou seja, aqui já engloba quando a função é decrescente, beleza? A função é decrescente, esse B é real. Então, se A elevado a B é maior do que 1, só vai acontecer isso se somente se esse B é menor do que 0. É negativo. Ou seja, a gente tem que pegar a inversa, né? Já que a gente tem que esse A está entre 0 e 1, vamos pegar aqui 1 sobre 2. Certo? Para que esse valor seja maior do que 1, já que ele é menor aqui, eu só posso inverter ele, ou seja, elevar a menos 1. Invertendo isso aqui, vai ficar 2 maior do que 1. Já que a inversa de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, certo? Só que 2 sobre 1
é só o 2, né? Então, é isso aqui que esse teorema fala, tá? Vou continuar aqui. Aqui as mesmas definições, tá? Só que agora para o A entre 0 e 1. Se A elevado a x1 é maior que A elevado a x2, se somente se, né, x1 é menor que x2. Né? Só vai ocorrer se eu inverter a desigualdade aí para os expoentes, certo? E aqui tem algumas definições. Não, na verdade aqui é um exercício, né? E aqui a imagem, né? Qual é a imagem da função exponencial, né? A exponencial mais conhecida que vocês vão ver muito é essa daqui, ó. Exponencial de x. Deixa eu apagar essas outras aqui. E essa daqui. E elevado a x, que esse e é equivalente a aproximadamente 2,72, tá? Então aqui, ó, se vocês observarem, tá justamente cortando, cortando o eixo y, né? A ordenada em 0, 1. Beleza? 0, 1. Então, justamente o par ordenado que aparece sempre lá. Beleza? Na função exponencial. Se eu colocar aqui 2 elevado a x, professor, e agora? Olha lá. Aonde é que está passando o gráfico laranja aqui? Justamente no ponto A. Tá? Então, esse par ordenado sempre vai fazer parte, nesse caso, de funções aqui. Crescentes e decrescentes também, tá? Por exemplo, aqui 1 sobre 2 elevado a x. Olha lá, ó. Esse daqui é o gráfico da função decrescente. Então, passa por onde? O ponto A. Ela crescente ou decrescente, ela sempre vai passar nessa coordenada aí, beleza? Então, essa imagem, tá, da função vai ser todos os reais não negativos diferente de zeros. Ou seja, são os reais... E dá para ver, né? Que a imagem não vai ser zero e tampouco vai ser negativa. Tá? Ser só números positivos. Beleza? Pela definição lá que a gente viu, né? Já que esse A elevado a x é maior que zero para todo x real. Beleza? O gráfico dela, como eu falei, né? Ela vai ser crescente, ou seja, a base é maior do que 1. Então, ela vai ter esse formato aqui, passando pelo par ordenado 0, 1. E vai ser esse formato aqui, né, quando a base está entre 0 e 1, tá? Decrescente. Beleza? Aqui a gente já viu lá atrás, né? E também aqui passa pelo par ordenado 0, 1, beleza? É esse ponto aqui. E aqui a construção é bem simples, né, também. 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. A menos 1 é 1 meio. A 0 é 1. A 1 é 2. 2 elevado a 2 ou ao quadrado é 4. E 2 elevado ao cubo, 8. Se a gente fosse continuar, 2 elevado à quarta seria 16, certo? Beleza? Então, o 2 elevado à quarta seria aqui, ó. Estaria lá em cima. Ia cortar aqui no ponto 16 aqui, né? Na coordenada 4 e 16. Beleza? Então, aqui está o ponto, né? Ponto de corta a ordenada 1. Aqui o ponto 1, 2.
2. Aqui o ponto 2, 4. Certo? E aqui em cima o ponto 3, 9, né? Fica lá em cima. Foi até feito aqui. Foi mal feito, na verdade, né? O gráfico. E aí, esse outro ponto aqui é 8, não é 9, né? Ah, não, tá certo, é 8 aqui. Aqui eles não colocaram, né? Aqui é o 8, aqui o 3 e aqui o 8. Bem aqui o ponto, 3, 8. Beleza? Bem fácil, né? E esse daqui a gente utilizou bastante durante a pandemia, né? A gente não, né? Os matemáticos utilizaram aí para ver a curva de infecção, né, do coronavírus aí, do Covid. Então, foi utilizado basicamente gráficos desse tipo, exponencial, né? A infecção foi crescente, né? Cresceu exponencialmente, que a gente fala, né? Então, foi crescente, beleza? Então, é esse tipo de função, tá? Esse tipo de gráfico de função que eles utilizaram para demonstrar, né, que a infecção era crescente, exponencialmente. A decrescente também é da mesma forma, tá? Aqui uma coisa bem legal é isso aqui que vocês vão ver lá em cálculo, né? O limite dessa expressãozinha aqui, né? 1 mais x elevado a 1 sobre x é justamente o número de Euler. Esse número aqui que eu falei para vocês, que é aproximadamente 2,72. Mas como é que o senhor sabe disso, professor? Só ir substituindo dentro da função. Então, substituindo aqui por 1, por 0,1, 0,001, números pequenos, né? Bem pequenos. E ele vai se aproximar justamente do número que a gente quer, que é o 2,7183, né? Beleza? E aqui, como eu falei para vocês, a função exponencial de base e, tá? Essa base e aqui é justamente esse número. É um número irracional, beleza? Então, ela vai também gerar essa função aqui, o gráfico dessa função. Aqui tem bastante exercícios, tá? Tem exercícios bem simples, tem muito segredo. Aqui, equações exponenciais eu vou pular, porque eu creio que a maioria já saiba fazer. Isso aqui não tem segredo. Eu creio que eu não coloquei na lista de exercícios também de vocês, né? Equações. Na verdade, deixa eu dar uma olhada, porque eu acho que eu não coloquei, né? Tá na lista 2, né? Isso, na lista 2. Eu coloquei aqui algumas equações. Coloquei duas questões com equações, né? Eu só vou falar aqui por cima para a gente finalizar aqui, porque senão fica muito cansativo, né? Muito conteúdo. Então, as equações, a gente utiliza essa definição, que é a base comum, né? Ou seja, se a gente tem, que foi aquela definição que a gente vinha vendo todo o tempo, só que com desigualdade. Aqui é com igualdade, né? Então, a elevado a b é igual a elevado a c, então seus expoentes só podem ser iguais, né? b igual a c, beleza? Aqui tem alguns exemplos, né? 2 elevado a x, e aqui 64. Só que 64, se você for decompor, é 2 elevado à sexta potência. Decompor em fatores primos, né? Então, a gente vai ter 2 elevado a 6. Pela definição, né, isso aqui, se somente se, né? Então, é se somente se, eles só vão ser iguais se os expoentes forem iguais. Então, x só pode ser igual a 6. Beleza? Bem simples, né? Esses aqui são feitos da mesma forma. Aqui tem a resolução, né? Beleza? Esses daqui já mudam um pouquinho, porque você tem que saber lá as propriedades
da potenciação. Mas nesse caso aqui, quando as bases, essa daqui é 32, só que 32 é 2 elevado a 5, certo? Se é 2 elevado a 5, então isso aqui, na verdade, vai ser aqui, se somente se, né? 3x menos 1 por igual a 5. Beleza? Bem simples, né? Ou seja, me levou para uma equação do primeiro grau. Aí eu resolvo a equação. Tá? Não tem segredo, não. Muito simples de resolver essas equações aqui. Só que tem algumas que têm mais dificuldade, né? Mas essa daqui, ó, por exemplo, já está igualada aqui as bases. Se as bases são iguais, então se somente se, os expoentes são iguais. Então eu tenho que x ao quadrado mais 4x igual a 12. Isso aqui vai me dar uma equação do segundo grau, né? Porque aqui, passando 12 para o primeiro membro, eu vou ter menos 12 igual a zero. Né? X ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. Equação do segundo grau, e resolve a equação do segundo grau. Tá? Aqui tem vários exemplos respondidos, tá? Vocês podem dar uma olhada. Ver o que tem mais aqui. Isso aqui muito exercício mesmo, muito. E na equação exponencial. Isso aqui eu creio que eu coloquei só umas duas ali. Coloquei bem pouquinho mesmo. Mas é mais desse tipo aqui, né? Resolve da mesma forma que a equação, né? Só que agora é desigualdade. Mas eu coloquei umas duas ou três questões desse tipo aqui, né? Ou seja, você tem que manusear aqui, fazer algumas operações para encontrar quem é esse x, tá? Então, é bem interessante vocês trabalharem com isso aqui. Então, por exemplo, esse 2x aqui está entre 32 e 8, né? Está entre 32 e 8. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver qual é o exercício. É o 5, tá? O 5 aqui, ó. Então, o 5 é esse exercício. Coloquei aqui para vocês. Então, questão 5 eu trago alguns exercícios. Justamente alguns que estão aqui, né? Tá? Aqui atrás, eu creio que ele não mostre como resolver, mas sempre traz, né, o livro sempre traz como resolver esse tipo de questão, mas aqui ele não trouxe, né? Trouxe aqui. Aqui tem algumas equações bem gigantes, e aqui não vai dar tempo da gente ver logaritmos. Mas deixa eu só explicar esse exercício aqui anterior. Falei aqui para vocês. Então, resolva as seguintes inequações exponenciais. Aí, para a gente entender um pouquinho, né, vamos voltar aqui para inequações exponenciais. Né? A definiçãozinha é basicamente a mesma, né? A gente tem que igualar as bases, né? Redução a uma base comum. Então, se eu tenho as bases comuns, então eu tenho que a desigualdade entre os meus expoentes. No caso, se eu tenho que A elevado a B é maior que A elevado a C, quando essa minha base é positiva, maior do que 1, então eu tenho que B vai continuar sendo maior que C. Né? E pela definição lá, se eu tenho que A está entre 0 e 1, e a minha base elevada a B e A elevado a C é maior, né, que A elevado a C, então se somente se B for menor que C, né, inverte aí a desigualdade.
Aqui são exercícios bem parecidos com aqueles outros, né? Mostrei para vocês. Tá? É só verificar aqui, por exemplo, se essas sentenças são verdadeiras. Eu creio que eu não coloquei nenhuma dessas aqui, né? Aqui também. Essas aqui são bem simples. Tá? E essa daqui foi a que eu coloquei para vocês, né? Então, como é que eu resolvo essas questões aqui? Eu creio que vocês vão ter que utilizar logaritmo, tá? Se eu não me engano, vocês vão ter que utilizar logaritmo. Mas se vocês observarem essa primeira aqui, ela vai ser feita da seguinte forma. Eu sei que o 8 é 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Que é menor que 2x, que é elevado a x, e aqui é menor que 2 elevado a 5. Certo? Beleza, então x está entre 3 e 5. Beleza? Então, a minha base aqui, como eu sei que ela é maior do que zero, ou seja, o a é maior do que zero, não, maior do que 1, tá? Então, ele se mantém aqui, né? E mantém a mesma ordem. Então, 3 é menor que x, que é menor que 5, por definição. Aí, se você quiser verificar essa questão aqui, 119. Aí vai lá no final do livro. No final do livro sempre tem a resposta. Então, 119. Ah, não, esse daqui são dos testes. É antes. Aqui. 119. Tem todas as respostas aqui, tá? 117, 18, 119. Olha aqui a solução. X está entre 3 e 5. Beleza? Então é só utilizar a definição, tá? Você utilizar a definição, igualar as bases, tem que igualar todas, e você vai verificar se o x, se a base é maior do que 1, então vai se manter ali a desigualdade, tá? Também para os expoentes, beleza? E aí, na próxima aula a gente vê a última parte, né, que é logaritmos. Tá? Estou passando bem rápido mesmo, porque senão a gente vai ficar nesse assunto aqui o resto do semestre. E essa não é a intenção, tá? Então, na próxima aula a gente já começa de funções logarítmicas, tá? Aqui, lá na página 80, beleza? Dúvidas, perguntas? Não? Então vamos lá. Com relação à prova, né? Eu mudei para segunda-feira que vem, tá? Então vai continuar o mesmo critério o dia todo. Eu costumo colocar lá entre 8 e 9 horas da manhã, tá? Então vocês vão ter das 8 às 9, das 8 ou 9 horas até meia-noite, tá? Se tiver problema, né, me relatem. Eu vou abrir, né, no SIGA um modelo de como vocês vão fazer. Aí na próxima aula eu explico como é que vocês vão colocar lá os arquivos, tá? Mas eu creio que alguns já fizeram isso, né? Então não tem problema. Basicamente você só anexar o arquivo lá em PDF, de preferência, tá? Então já vão baixando aí os aplicativos de escanear, tá? Se não tiver. O Drive já faz isso, tá? O Google Drive já faz escaneamento. Todo celular, a maioria dos celulares vem com ele instalado já. Então vão testando aí, tirando as fotos bacanas para não ficar sombra ou desfocado, tá? Ficar legível. E tem aluno aí que já mandou
a sombra todinha em cima do papel. Eu tive que me esforçar para ler, né? Então, pode fazer de lápis? Pode. Vai ficar registrado em PDF, então não tem como apagar, né? Vai ficar registrado ali para sempre, se deixar. Então, não vai apagar o lápis. Então, pode fazer de lápis, pode fazer da forma que você quiser. Pode utilizar o GeoGebra? Pode. Só não pode colar o GeoGebra, né? Por exemplo, construa o gráfico da função tal. Aí você vai lá, utiliza o GeoGebra vai te dar automaticamente o gráfico. Aí você vai ainda pegar o print do gráfico do GeoGebra e colar lá no PDF. Aí é zero, tá? E não teve nenhum esforço de pelo menos fazer à mão, né? Que é isso que eu quero que vocês façam, à mão. E a gente aprende fazendo, tá? Então façam à mão, porque é muito importante, principalmente para quem é da matemática. Para quem não é, nem tanto, né? Mas para quem é da matemática, precisa muito fazer à mão as coisas, porque senão não aprende de jeito nenhum, tá? E que mais? As listas também, né? Eu vou colocar as listas, o link também para anexar a lista de exercícios, tá? Eu vou colocar lá como tarefa, mas como eu falei, não é obrigatório, tá? Só entrega quem quiser. E é isso. Mais alguma dúvida, pergunta? Acho que com relação à prova tá ok, né? Só para a gente finalizar essa parte de funções. Então só falta logaritmo, a gente finaliza na próxima aula, tá? Então é isso. Tchau, tchau. Até quarta-feira. Beleza? Até, professor.